Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje a gente vai ter mais uma edição do Respostas de Sábado. Como o nome já diz, é uma edição que eu faço aqui nesse canal, que vai ao ar todo sábado, respondendo perguntas, críticas, sugestões, dúvidas, histórias do pessoal que assiste esse canal. Então tem interesse em assistir aqui o que o pessoal tem de dúvida, o pessoal que assiste esse canal, continue assistindo o vídeo até o final, correto? Então, Das Antiga 80 é um canal onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, comparando, conhecendo, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage ou vintage, como queiram, tá? E o meu auto-stop aqui não está funcionando, não está funcionando mesmo. Então tem interesse em assistir vídeos dessa geração, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Outro recado então, primeiro recado na verdade, plano de fundo, nós vamos ter aqui o Tape Deck S126, é um plano de fundo que eu sempre ponho aqui no meu canal. Então aqui você tem um plano de fundo, né, onde ele vai ficar tocando, vai ficar girando aqui. Na verdade era um outro equipamento para ficar de plano de fundo, mas infelizmente ele não quis funcionar. Aqui a gente não é colecionador, é acumulador, então você vai ver um pouco de sujeira e tal. Estou colocando ele para girar um pouquinho aí, aproveitando e fazendo o vídeo, tá? Então é esse o plano de fundo. Segundo recado, estou fazendo esse vídeo na quinta-feira à tarde, então se você fez um comentário, uma pergunta na sexta de manhã, no sábado à tarde, infelizmente eu não tenho como te responder, então refaça o comentário nesse vídeo aqui, que é a edição 331, que lá na 332 eu vou te responder se tudo der certo, correr tudo certo, né? Que mais? Bom, então é isso. Vamos iniciar aqui. Se eu lembrar de mais algum recado que eu preciso dar, eu dou durante o vídeo aí, certo? Então vamos lá, vamos aqui às perguntas. Deixa eu achar o vídeo aqui que eu me perdi agora. Infelizmente, né, não é só os equipamentos vintage ou vintage que começam a dar piripaque. A minha máquina também está dando piripaque, às vezes ela trava. Já tinha feito esse vídeo aqui um bom tempo já tinha falado bastante aqui, infelizmente ela travou. Então vamos lá, para as perguntas que foram feitas. Lembrando que as perguntas, a ordem aqui é pelo meu celular, então quem passa a ordem das perguntas é o YouTube pelo celular, beleza? Então vamos lá, a primeira pergunta, Daci Ribeiro. Olá César, coloquei uma correia nova no meu TD2000 e percebi que a rotação ficou lenta, bem pouco. Ao ir usando a rotação ficou normal. É uma pergunta no automático, a agulha está caindo fora. Onde fica o parafuso de ajuste? Pois não achei. Abraços. Cara, eu realmente não lembro. TD2000 realmente vou ficar te devendo. Não lembro exatamente onde é o parafuso de ajuste. Teria que dar uma pesquisada, dar uma olhada. Tem alguns equipamentos que ele não tem parafuso de ajuste, você tem que pôr um pino ali atrás e ir forçando o braço um pouco para frente, um pouco para trás, né, até ele acertar. Isso acontece nos gradientes, mas no TD2000 da Polivox eu realmente não lembro exatamente aonde é o parafuso de ajuste. Eu não sei exatamente qual é o sistema certo que faz a regulagem, tá? Com relação a ficar lento, infelizmente, né? Eu fiz um vídeo aqui, vou ser bem sincero, né? Não tem como dizer isso. Eu fiz um vídeo aqui falando dos pontos negativos da 630, da 830, de todos esses tocadiscos que usam ou polia ou correias, né? As correias hoje elas têm que estar perfeita o tamanho, porque senão oscila muito a rotação mesmo e tudo mais. E também acontece de não ser a correia às vezes pode estar boa, mas o teu prato pode estar gasto, pode ter o motor, o eixo do motor está gasto. Eu já fiz vídeos aqui neste canal mostrando, né? Comprei correia nova, pus no toca-discos e não fica na rotação correta. Você vai ter que ir lá e vai ter que fazer um enchimento na polia do motor, encher a polia do motor para ela ficar um pouco mais grossa, e aí tirando. Eu já fiz vídeo, tá aí no canal. Procure que você vai entender. Então, essa história de você ter um toca-discos dessa idade e falar assim, não, vou trocar a correia, vou trocar a polia e ser simplesmente colocar e ser feliz, infelizmente não é a verdade, né? Se o pessoal te fala, claro, pode acontecer de você fazer isso e dar certo e você conseguir resolver o problema do teu toca-discos, mas na maioria das vezes você ainda precisa fazer ajustes, né? É bem difícil um toca-discos não ter desgaste em outras partes e não só na correia ou na polia. Então esse tipo de toca-discos tem esse tipo de problema, certo? E infelizmente acontece. Que mais?
com relação a ele ficar lento e com relação a automático, como disse, tem que fazer uma pesquisa, eu realmente não lembro qual é o sistema correto lá do TD2000, tá? Manuel Silva mandou aqui um parabéns, valeu, muito obrigado, abraço, obrigado por compartilhar e por assistir os vídeos aí, tá? Continuando, eu sinto que eu esqueci de falar alguma coisa, porque já é a segunda vez que eu tô fazendo essa primeira etapa aqui do vídeo, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Norton Luiz mandou aqui um valeu demais, abraço, muito obrigado pelo valeu demais, isso ajuda bastante, contribui com o canal, anima, né, eu tá fazendo aqui, refazer tudo de novo aqui, porque minha máquina deu pau. Então anima, agradeço, obrigado pela contribuição, se mais alguém puder contribuir, o canal agradece. Cidadão William Perdiz Forini. Boa noite, César. Sempre aprendo alguma coisa assistindo seus vídeos. Agora no final ouvi você dizer o trabalho que está dando para fazer os botões da linha 5000. Aí lembrei de um amigo que reproduz coisas incríveis na impressora 3D. Você já pensou nessa possibilidade? A precisão e riqueza de detalhes é incrível. Sim, eu já tenho coisas aqui com impressora 3D, já fiz trabalhos com impressora 3D, não na parte de som, num outro hobby que eu tenho aí, o pessoal que acompanha o canal sabe do que eu estou falando. Só que é o seguinte, o problema não é você reproduzir o botão, né? Então você olha aqui, ó, aqui é um exemplo clássico, ó. Aqui tem um botão que eu cortei aqui a ponta para poder utilizar o miolo para recuperar um outro botão, porque você sabe que esse aqui é um botão de um SG220 da Sharp. Então é um botão comprido aqui que entra lá para dentro do painel. Eu cortei aqui, bom, também tem vídeo aí no canal, o pessoal sabe, né? E eu usei aqui essa peça para salvar um outro botão, certo? E esse botão aqui também é de plástico, olha só. Ele é de plástico. Então o que acontece? Você pode reproduzir esse botão aqui em 3D sem problema nenhum. Você consegue fazer lá o arquivo e fazer em resina e tudo mais, mas esse não é o problema maior, né? Qual é o maior problema de se reproduzir um botão desse? Não é o plástico e a moldura, que não. Qual que é o maior problema? É a cor. Então você reproduzir um botão 3D certinho, só que na cor de resina, beleza. Mas e aí? E esse cromo aí? Esse cromo aqui dos SG220 é muito bonito, é muito bom, né? Aquele cromo profissional mesmo, né? Que é aquela peça, puxa, que é bem cromadinha, né? Bem legal, só que você tem corre alguns outros problemas, né? Aí você replicar um cromo desse, talvez você consiga replicar. Mas e se eu quero replicar isso aqui, ó? Olha a diferença. Tá vendo isso aqui de plástico e tem um cromo profissional, beleza? Esse aqui é um botão inteiro maciço de alumínio, esse aqui é um botão acho que de Akai, só que ele é anodizado, então ele é diferente, ele é um alumínio fosco, olha só, e aqui você tem um cromo, ó, tá? Então você pode reproduzir isso e pode reproduzir isso. Agora você já imaginou reproduzir isso com esse acabamento, ou ao contrário, reproduzir isso com esse acabamento? Então, o maior problema dos botões, né? Deixa eu ver se eu acho algum outro aqui para dar exemplo, né? Então, o maior problema dos botões realmente não é... Ó, então você tem aqui um botão que é fácil de reproduzir. Muito mais fácil que esse. Por quê? Mas ele está num sistema diferente aí. Mas só que a pintura dele é uma pintura fosca, comum, né? Você reproduzir o cromado já é mais difícil. Aqui um outro botão, ó, só porque eu tô com uma caixinha de botão velho aqui, ó. Então aqui tem um botão de apertar da gradiente. Então você reproduzir isso aqui também não seria tão difícil. Apesar que os encaixes aqui é mais difícil e tudo mais, mas e o acabamento? Então, aonde eu quero chegar? Que o maior problema de você reproduzir um botão desse não é fazer o botão, certo? Fazer o botão, deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui. Então, fazer o botão não é a pior parte, certo? Você consegue reproduzir o tamanho, o tipo do botão, sem problema. Isso aqui é a parte mais simples, na minha opinião, é fazer isso. Você pode fazer, como você mesmo falou, em 3D. Você pode fazer também, como eu fiz, que é uma réplica em resina, né? Então você faz o molde, tira e tudo mais. Então essa parte é fácil. Agora, e o acabamento? Né? Você fazer uma imitação no plástico desse cromo, aí você fazer uma imitação do plástico desse cromo, ele é diferente, olha só. Aqui é um cromo, ó, tá vendo aqui, ó, é mais branco, esse aqui é mais preto, esse aqui é um cromo mesmo. Esse aqui já é mais esbranquiçado. Aí, fazer uma réplica desse botão e fazer o acabamento do alumínio anodizado,
Este é o problema. Essa é a grande... Aqui, ó, a grande sacada da coisa, assim, entendeu? É a reprodução final, é o acabamento final. E é nisso que eu estou tendo problema. Na verdade, quem é membro do canal está vendo lá os passo a passo. Preciso colocar outros vídeos lá para ver como que está o passo a passo para tentar reproduzir um botão que é de alumínio maciço em plástico ou resina, mas tentando fazer o acabamento que não fique assim, que fique assim. Né? Mas só que não tem como fazer esse tipo de acabamento anodizado no plástico, certo? Isso aqui você vai ter que fazer uma imitação, tentar imitar isso aqui com pintura, né? Que é mais ou menos o que... Apesar que isso aqui é industrializado, mas que é o que mais ou menos vai ser feito aqui, né? Então, repetindo e tentando fazer com que se entenda. Você replicar o botão aqui, esse botão, mesma coisa. Se eu tirar aqui, ó, eu posso replicar, tá vendo que ele é duas partes, o alumínio e o plástico lá dentro. Mas eu posso fazer isso aqui maciço, né, de resina ou de plástico, maciço. Aí depois só vou fazer o buraco aqui e ele vai encaixar lá, sem problema nenhum, só que maciço, né? Só que ele vai ser uma réplica no sentido do material. Mas e a cor? Aqui também não é tão difícil de fazer, certo? Aqui é uma pintura tipo um prata meio anodizado. Mas mesmo assim, tem o pessoal que pega esses botões aqui, que tá tudo riscado, tudo batido, e tenta pintar. E na pintura, você tentar igualar esse tipo de acabamento que era feito nesse tipo de botão com pintura, perceba, é que ele tá meio sujo, né? Mas perceba, ele tem esse branco pérola aqui, ó, certo? Mas se você, olha aqui, ó, se você olhar aqui, ó, ele é polido, ó. Tá vendo? Então como é que você vai replicar isso aqui no plástico? Ao branco pérola você consegue fazer uma pintura, mas e o polido aqui, ó? Não tem como polir o plástico. Se você polir o plástico, vai tirar a pintura. Então, para mim replicar um botão desse aqui no sistema de pintura, eu teria que fazer uma pintura, certo? Com esse branco pérola aqui, beleza? E aqui, ó, fazer um cromado, quer dizer o quê? Isolar isso aqui e tentar fazer uma pintura cromada só nessa bordinha aqui. Então, essa história de copiar botão e tudo mais, não é uma coisa tão simples. Claro, tem pessoas que simplesmente vai lá, pinta de preto fosco e põe lá, né? E diz que está original. Não, gente, no caso do PM5000, eu acredito que eu não vá conseguir deixar ele 100% como é original. Deixa eu ver se tem algum DPM aqui, né? Não vou conseguir deixar ele 100% como é de original de PM, mas pelo menos mais ou menos, entendeu? Mais ou menos ali. Porque você replicar o alumínio cru de um botão desse, né, que os PM é mais ou menos isso aqui, ó, né? Se replicar isso aqui em pintura, não é uma coisa tão fácil de fazer, não. Então, você entendeu, né? A pior parte não é replicar o botão, mas sim fazer o acabamento. Continuando, Nando Lunelli é membro do canal, agradeço de coração, né, pela contribuição de todos os membros, inclusive o Norton Luiz aqui também é membro, né? Muito obrigado por serem membros e eu peço desculpa por não postar muitos vídeos, mas tá meio complicado para mim, mas com certeza para os membros eu vou continuar postando aí, tá? Então vamos lá, Nando Lunelli. Olá César, já usou o QM8800 no fono? Me refiro à qualidade sonora dele. Abraços. Cara, eu tenho eu já tive 8800, um preto. Eu tenho agora um 8800 aqui, mas, cara, nunca pus um toca-discos nele, né? Cara, esse é o problema de você ser acumulador, de ter tantas coisas, né? O meu toca-discos está ligado aqui no meu 1450, é o que eu escuto. Agora, se eu vou ter que parar, né? Digamos, um dia, e eu também já não estou tendo mais tempo, né? Então, eu vou confessar uma coisa aqui no final. Então eu teria que parar tudo, pegar o mixer da casa, colocar aqui, ligar o toca-discos e ficar escutando por um bom tempo ele para mim saber se vai ter alguma alteração ou não. Então, respondendo a tua pergunta bem francamente e honestamente, infelizmente eu não sei se ele é melhor, pior do que o do P2, do 1450. Realmente eu nunca consegui pegar um 8800 e escutar ele e depois escutar um outro para tentar fazer um comparativo, né? Então esse é um dos problemas, repetindo, de você ter tanta coisa, né? E por isso que eu estou me desfazendo de equipamentos e com muita dó. Por quê? Por exemplo, eu vendi um Marantz 4400, não fiz vídeo de conhecendo o Marantz, não fiz vídeo de opinião sincera do Marantz, quer dizer o quê? Quer dizer que eu já estou naquela fase de passar e vender mesmo sem ter aproveitado os equipamentos. 90-90 é a mesma coisa. Então, infelizmente, vou tentar arrumar uma hora para pôr o 8800 e ligar o toca-discos, mas
eu realmente não sei te dizer se existe uma grande vantagem em ter um mixer desse somente para toca-discos, infelizmente, tá? Provavelmente Mr. SACF. César, boa noite. Meu sonho sempre foi um receiver Marantz, mas outro dia vi um vídeo sobre o Gradiente 360 e fiquei impressionado. Como você compararia um e outro? Qual você compraria? Agradeço a atenção. Em tempo, meu nome é Silvio. Então, Silvio, na verdade é o seguinte, são dois equipamentos totalmente distintos, né? Você tem um amplificador 360 e você comentou que você quer um receiver Marantz, né? Então, não tem como comparar, né? Porque um tem rádio, outro não tem. Apesar de que se hoje a gente comprar um receiver Marantz, poucas pessoas vão utilizar a parte do rádio dele, né? Vão utilizar o amplificador, o pré-amplificador e tudo mais. Mas são aparelhos distintos. Só que, claro, a gente consegue comparar um receiver Marantz com o modo 360, sendo que o modo 360 diríamos que seria o melhor amplificador feito no Brasil, né? A gente tem essa coisa de será que não é, mas com certeza o mais conhecido, assim, o mais top, né? E se você pegar um receiver Marantz, mas não tão forte, do meio termo ali, ele é praticamente compatível em relação à potência do 360. Então, se a gente for pensar só no amplificador, certo? E no pré-amplificador, se você pegar um receiver Marantz do meio da tabela para cima, digamos, um 2252, não, 2252, mas um 2265, ou aí um 2280 e alguma coisa, ou os mais antigos, um 4270, alguma coisa assim, né? Você pode fazer um comparativo com relação à potência. Quanto de potência tem esse Marantz? Quanto tem de potência tem esse receiver? Quanto tem potência o 360, né? Então, com certeza, se a gente colocar no mesmo patamar com relação a números de potência de um 360 e de potência de um receiver Marantz, eu ficaria com o receiver Marantz, né? Por mais que o amplificador da Gradiente seja um amplificador bem legal, bem bacana, mas você fazer uma comparação com equipamentos... outro dia alguém tentou como é que eu posso dizer? Esqueci. Bom, alguém tentou me alertar, né, digamos assim, que não, os receivers não são japoneses, eles são americanos. Sim, a gente sabe que é um consórcio, né? É a engenharia americana e a construção japonesa, né? Então, japonês americano, né? E o que acontece é o seguinte, então se você pegar um equipamento desse, claro que ele é muito mais bem feito, muito mais bem elaborado que um amplificador Gradiente, óbvio, né? Agora você fala assim, não, eu tenho um 360 e quero comprar um Marantz básico, um 2218, sei lá, um 2230 alguma coisa, 36 acho que é, né? Que o pessoal pede uma fortuna achando que é grandes coisas, mas não é, são os mais simples, os mais... Nossa, né? Apesar de eles darem show em muito receiver básico, mas esses modelos, essas versões, eles não dão show num 360. Né? Então, vai depender muito do receiver da Marantz, que você está fazendo uma comparação com o 360. Mas, César, então tá bom. Você tem um 360 aí, certo? Certo. Novinho, zero, tal. Você tem um Marantz 2285, furado de tiro de 12, que eu já mostrei aqui no canal, bem feio. Por mais que ele seja feio, eu consigo pegar um certo valor nele. Consigo pegar um certo valor no 360. E como eu estou enxugando as coisas, qual você venderia antes? Eu venderia o 360. Né? Primeiro, é uma questão de dinheiro, né? O pessoal vai pagar 6 pau, que eu vi outro dia alguém anunciando um 360 por 6 pau, digamos que seja. Então eu vou anunciar ele por 6 mil e não vou vender meu Marantz, né? Que tem a mesma potência e tal, mesmo precisando de manutenção e tudo mais, entendeu? Então, realmente, eu iria num Marantz que esteja no mesmo nível do 360. Você consegue entender? Óbvio que isso estou falando sim de equipamentos iguais, com relação ao estado de conservação e tudo mais. Óbvio, você vai pegar um Marantz como esse meu 2282, que levou tiro de 12, tá tudo ferrado, né? Tem um monte de coisa para fazer. E um 360 novinho, cara, vi lá um 360, o cara tem desde novo, tem o manual, tem tudo, bem pouco usado, tá na sala do cara, cheio de pó. Claro que eu vou no 360, óbvio. O estado de conservação para mim, né, e a história do equipamento, a procedência do equipamento tem valor. Então, aí é diferente, né? Aí você, por isso que é difícil de você falar, dar opinião, qual que é o melhor. Porque às vezes o cara tem lá um aparelho que é raro, né, que tá no estado de conservação top, ou era do pai dele, ou do tio dele que tá parado, encostado há 20 anos, sempre foi do mesmo dono, no mesmo lugar,
e daí eu falo, não, compra um receiver Marantz. Daí o cara vai lá, vende ou deixa de comprar lá o amplificador e acaba comprando um receiver Marantz, aí tudo bichado, tudo fuçado, né? Você tem que entender que tem esse ponto também, você entendeu? Acho que não é difícil de entender, né? Continuando, Thiago Carvalho Rodrigues. Eu tenho 4 pezinhos da Gradiente S95. Eu tenho um receiver Gradiente 1300, novinho, guardado. Eu tive a oportunidade de pegar um desses 1450 por R$800, mas percebi que estava muito bichado. Knobs alguns diferentes, atrás das entradas das caixas tudo modificado, nada original. VUs e rádio tudo apagado, mas funcionava para usar como amplificador mesmo. Deixei quieto. Às vezes não vale a pena, né? Vale a pena para quando você quer arrumar dor de cabeça. Então, tipo, vou pagar. Você pagaria, César, R$800 num 1450? Eu até poderia pagar, mas eu preciso ver se eu tenho as peças aqui. Eu mesmo aqui já mostrei aqui no meu canal, eu comprando paguei 700 de um, né? Com botão quebrado, faltando o botão, com potenciômetro quebrado, cheio de defeito. Mas o que acontece? Como eu sabia que eu tinha o botão, que eu tinha o potenciômetro, então eu fui lá e comprei. Por quê? Porque eu tinha o respaldo de ter as peças para substituir os defeitos que aquele aparelho tinha. Inclusive eu substituí, fiz conserto no VU, eu mesmo, né, autodidata, fiz o conserto no aparelho, revisei o aparelho 100% praticamente. Revisar, né, é um outro termo complicado, né? Você revisou, mas não trocou nada. Eu tô dizendo revisar, pôr para funcionar, fazer limpeza e fazer ele funcionar original, né? Esse tipo de revisão que eu tô falando, não fazer recap, esse tipo de coisa. Cara, é difícil. Falar em revisar, tem níveis, que eu também já falei aqui nesse canal, que existem níveis de revisão. Tem o nível 1, nível 2, nível 5, né? Então você tem que saber qual é a revisão que você quer fazer. Mas como eu tinha as peças para repor, então eu adquiri, certo? E comprei esse aparelho com potenciômetro quebrado, fui lá, resolvi o problema do VU, mostrei tudo no setor de membros, mostrei talvez aberto, não sei, e já vendi ele. Quer dizer o que? Já foi para frente, já resolvi todos os problemas dele, coloquei do lado dos meus, escolhi qual eu ia ficar, né? Porque eu compro para tentar trocar um dos meus, para tentar melhorar os meus, e pus ele à venda e ele acabou indo embora. Mas, do mesma maneira, eu comprei um aqui, que praticamente estava bem conservado, não tinha nada quebrado, painel muito lindo, todos os botões, tudo, mas só que totalmente, alguém fuçou ali por dentro, ele estava parado. E não teve conserto, está até agora aqui comigo com defeito, né? Então vai muito da sorte do peão ali, de pegar um equipamento e conseguir fazer a manutenção ou não. Então por isso que é muito arriscado, principalmente para quem não conhece, para quem não tem a manha ou para quem não tem quem faça a manutenção, pegar esse tipo de equipamento, né? Então você tem um modelo 1300 novinho, guarde, tem um modelo 1300, porque... César, eu tenho um modelo 1300 novinho, vou trocar pelo 1450 bichado. Não, né? Acabei de falar para vocês que uma das coisas que mais importa, na minha opinião, é o estado de conservação. Então se você tem um equipamento com procedência, que você conhece, que você já está habituado com ele e tudo mais, querer trocar por um melhor, só que sem procedência em nada, é a mesma coisa de trocar carro, né? Não, eu comprei desde zero esse Fiat Uno aqui. Tô com esse Uno desde zero, tenho ele há 10 anos. Eu vou trocar, pegar aí, sei lá, um carro melhor. Aí você vai lá, pega um bichado que já capotou, já fizeram um monte de coisa. Não vale a pena, melhor ficar com o teu Uno mesmo, entendeu? Então, basicamente é isso, né? Continuando. Roberto CWB. Olá, César. Frequentemente vejo nos seus vídeos os VUs dos tape decks atuando. Para isso, é necessário deixar a tecla REC pressionada. Correto? Sim. Faz mal deixar essa tecla acionada por umas 3 ou 4 horas? Cara, fazer mal não, né? Mas você tem que entender que você está fazendo a parte... nesse outro equipamento aqui que eu mostrei, que não deu certo aqui, eu não quero mexer na câmera, senão vai travar essa máquina. Eu tenho um 2800 de exportação, inclusive postei um vídeo ali para membros, né? Nosso amigo Roberto provavelmente viu, de um equipamento igual a esse que está sendo oferecido aí, e eu tinha as peças que ele precisava lá, mas infelizmente foi vendido. Na mesma situação do 1450. Então o que acontece? Só que eu ia fazer ele funcionar aqui, né, com o REC acionado e batendo o viuzinho, só que parou, não está funcionando. Então deixa eu voltar aqui, ó. Então fazer o equipamento ficar acionado por 3 horas seria como se estivesse gravando. Então se você for gravar uma fita, 3 fitas, né, e você vai usar ele por 3 horas acionado. Agora você não está utilizando, né? Não está utilizando aquela função para que ele serve, que é gravar. Qual que é o único problema, na minha opinião? Cara, você cansar a mola da chave,
cansar a chave de gravação, esse tipo de coisa eu acho que é mínimo, né? O que mais eu acho que pode comprometer um tape deck é você ficar com o motor acionado. Porque, exemplo, deixa ele voltar aqui no máximo, não sei se nem se vai voltar, porque essas fitinhas são chatas pra caramba. Então, digamos, se você está utilizando o equipamento, o motor vai estar acionado. Então você está gastando o motor. Claro que tem alguns equipamentos que o motor sempre fica acionado. Se é um aparelho que o motor está sempre acionado, você acionar a gravação, não vai ter problema nenhum. Beleza, sem problema, né? Agora, tipo, tem tape decks, exemplo, um CD5500. Você nem precisa. É só colocar aqui a chavinha, ele já entra, você já não precisa nem estar o motor acionado, né? Ou então que nem você tem lá o 725, né, da Akai, ele é 3 cabeças. Você não precisa nem ligar ele, você só aperta o botãozinho e os views vão ficar tocando. Agora, se é um equipamento desse daqui que precisa estar com a chave de gravação acionada, o único empecilho aqui, quero fazer ele chegar bem lá no final para não queimar a fita, o único empecilho é realmente, como disse, gastar o botão por ele estar acionado, por ele estar apertado, gastar a mola do REC, isso aí. Esse tipo de componente desses equipamentos foram feitos para durar e durar a vida inteira. Então, na minha opinião, o maior problema mesmo seria realmente o motor estar atuando, né? Então, o maior desgaste que você pode ter no equipamento desse, deixando ele para bater viewzinho, digamos assim, é o motor estacionado. Porque, ó, exemplo, aqui ele vai parar. Beleza, então o motor está parado. Se você tem um 3 cabeças, você só aperta aqui, ele vai ficar tocando e o motor está parado. Agora, se tem um aparelho que já está com o motor girando, ele nunca deixa de girar. Por que dá muito problema em 950D, nesses equipamentos? Porque, ou no D2, por quê? Porque ele fica o motor girando direto, né? Então aqui o único problema é pause REC, né? Não vou queimar a fita, é o motor estar girando. Qualquer outro tipo de problema, eu acho que não tem problema nenhum. Então é isso, foi todas as mensagens aqui. Se eu não conversei direito com alguma pergunta, não te respondi de acordo, refaça a pergunta. Se você tem alguma coisa, alguma opinião com relação a tudo que eu disse, refaça aí, deixa um comentário que semana que vem a gente continua conversando. Então esse foi o 331 respostas de sábado. Espero que tudo corra bem para a gente ter o 332 e quem sabe chegar aos 400. Deixe sua pergunta aqui para a semana que vem, que aí eu respondo. Grande abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho, esquece de dar o like para ajudar. Grande abraço, até a próxima.